Podemos? Podemos. Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui nos nossos sábados letivos, que, segundo o Estado, colocou o tema como os meus sábados letivos. E eu acredito que é um momento de partilha, de compartilhamento, de aprendizado também para todos os que estão participando. Então, hoje o nosso tema é sobre empreendedorismo farmacêutico e das neurociências. E a nossa convidada, a nossa palestrante de hoje é a Lisiane de Vasconcelos Gomes. Ela é farmacêutica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em análises clínicas, especialistas em farmácia hospitalar e clínica, é especialista em auditoria em saúde. E ela é mestre, Lisiane, eu vou tentar falar, se eu agarrar assim, vocês falam melhor. Imunoparasitologia pela Universidade Perfeito. de Ouro Preto. E a Lisiane é uma ex-aluna da nossa escola também. Então, Lisiane, muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra está com você agora. Obrigada, Caio. Bom dia a todos. Bom dia, Caio. Para mim eu quero começar agradecendo, né, o convite, esse presente. Estava conversando com o Caio aqui, há umas semanas atrás, eu tive um pequeno gostinho desse retorno à casa com o sábado letivo em que a Giovana foi a convidada. Ela até entrou aí, não estou vendo de novo não, mas ela deve estar por aí. E então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo, né. E aí, vocês conseguem ver a tela aí, Caio, do início? Sim? Sim, Esse eu coloquei esse título aí, empreendedorismo é igual a farmacêutica vezes neurociências, né, essa fórmula química aí, para quem gosta de química, para quem não gosta, fala: "Meu Deus, o que que é isso?". E se você ficou curioso, a gente vai conversar disso agora. Vem comigo, gente. Então vou começar contando quem sou eu, que eu acho que é o começo de tudo, né. Eu sou daqui de Mantena, eu nasci aqui. Eu coloquei algumas fotos aí que me representam muito. Nessas fotos aqui, o centro de tudo é a minha família, é a minha base. Essa senhorinha simpática é minha avó. Ela tem 95 anos, ela tem uma cabeça super lúcida, ela é um exemplo para mim, e foi ela que começou tudo e deu todos os valores e toda a base que a educação para a gente era o que levaria a gente a algum lugar. Ela fez isso com os filhos e ela passou isso para a gente, sabe? Entre outros e outros valores. E eu o que que eu prezo muito, além da minha família, aqui tem uma foto da família que eu construí para mim, da meu marido, minha filha, e um dos hobbies que eu gosto muito, que é bike. Eu corro 5 quilômetros, eu amo ler, assim, eu tenho que me cuidar para não deixar de fazer as outras coisas, porque a leitura me leva longe, sabe? Amo estar com os meus amigos, agora de uma forma diferente, a gente tem esse contato, né. Amo viajar, amo, piano, eu voltei a tocar depois de muitos e muitos anos, e isso foi tem sido uma coisa fantástica para mim. Bom, e aí, qual que foi a minha formação? Eu comecei aqui em Mantena, lá no Instituto Nossa Senhora de Fátima, depois eu fui para o Antônio Carlos, e aí eu cheguei no estadual, né, estava conversando com o Caio aqui e com a Ronice, na época que o estadual não era onde é hoje, né, no antigo estadual, mas que é o novo prédio. E nessa época, como a maioria de vocês aqui, né, estão no segundo grau e alguns pensam assim: "Vou fazer vestibular? Vou fazer faculdade? Não vou fazer? Tenho esse perfil? Não tenho?". E eu tinha todas essas dúvidas na minha época, né, claro. Mas fazer vestibular para mim era uma certeza. O que que era uma incerteza? As minhas incertezas eram em quê? O que fazer? Porque a gente é criado ou existe uma crença assim: se você é da área de exatas, você precisa fazer engenharia. Se você é da área de humanas, você vai fazer lá,
direito, parará, e não foge muito. Se você é da área de saúde, né, biológica, você vai fazer medicina, farmácia, fisioterapia, papapá. E aí eu comecei a ter o meu primeiro problema, porque eu amava farmácia e amava arquitetura. E aonde que eu me enquadrava, né? Aonde que entrava a Lisiane? E aí eu fiz vestibular, não tinha muitas certezas, porque a minha responsabilidade de escolher um curso que eu teria na minha cabeça da época, viver com aquilo até eu morrer, era muita responsabilidade para mim. Eu tinha 16 anos, 17 anos, né. E aí, eu nessa época optei em fazer farmácia e fisioterapia. Os vestibulares que eu fiz foi aí. E aí eu entrei numa outra questão, que foi o ensino público ou o ensino privado. Acho importante eu compartilhar isso com vocês, porque eu vim de um ensino público, né, a minha trajetória, a minha formação foi toda, e foi um ensino público de extrema qualidade. Eu tenho memórias incríveis, tanto da época do Antônio Carlos, até do Nossa Senhora de Fátima, eu lembro de coisas e lembro de professores. Vim para o Antônio Carlos, vim para o estadual, e aí, para entrar numa universidade pública não é fácil. E para entrar numa universidade privada não é barato, né. Então eu fiz vestibular para as 2, tanto pública quanto privado. Nessa época eu passei em fisioterapia numa universidade privada, e aí vale contar que foi uma conquista muito grande para mim, eu passei em primeiro lugar do curso e em segundo lugar geral daquele vestibular. E bacana, né, não vou tirar o mérito. No entanto, como pagar isso? Eu estou falando de uma época que a gente não tinha FIES, que a gente não tinha SISU. Eu estou falando de uma época que os financiamentos educacionais não eram comuns. E aí eu parti procurando, fui na Caixa Econômica daqui de Mantena, em Governador Valadares, que na época era regional, mas eu não tinha as respostas para poder fazer esse tipo de financiamento. E meu pai não tinha condições de me manter numa cidade fora e, pagar o custo das mensalidades. Então foi um baque grande quando eu consegui isso, mas eu não consegui iniciar o curso. E aí o meu entendimento foi: "Preciso passar numa universidade pública". E eu voltei para casa, sentei aqui, peguei as minhas apostilas, e fui estudar. E estudei durante 6 meses. Quando chegou o meio do ano, a gente não tinha muitas universidades públicas com, vestibulares, né. E aí eu não tive muitas dúvidas, como a minha, universidade lá em Ouro Preto tinha farmácia e não tinha fisioterapia, não tinha arquitetura, eu fiz farmácia. E aí eu passei, gente, eu passei. E aí eu passei na primeira universidade de farmácia da América do Sul. Eu passei no entre as 10 melhores universidades de farmácia do Brasil, sabe. E isso para mim foi muito incrível. E aí entrei na universidade, antes disso eu pulei aqui, tem uma foto de umas menininhas vendendo limonada, que foi a minha memória do meu primeiro contato com o empreendedorismo. Eh, eu estudava ainda no Antônio Carlos, e eu e minhas vizinhas montamos uma banquinha vendendo doce, chiclete, bala, que a gente comprava numa loja e vendia ali nos sábados de manhã, que as pessoas saíam da feira e compravam da gente. E eu morria de vergonha quando era alguém conhecido, quando não era, tá tudo bem, sabe? Quando não era ninguém conhecido, estava tudo bem. Bom, mas voltando aqui, e aí eu entrei na Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer o curso de farmácia, e aí naquele momento eu achei que eu ia trabalhar com farmácia e como farmacêutica o resto da minha vida. Eu e minhas grandes certezas, né. E aí nessa época, gente, eu tinha 2 certezas, que eram: nunca vou trabalhar com farmácia hospitalar
e nunca vou para o lado da docência, eu nunca vou ser uma professora. E tem uma explicação para isso. A docência, essas entram nas nossas crenças limitantes, sabe? Que a gente nasce e já vai colocando esses limitadores do nosso sucesso na nossa cabeça. Por que que eu acreditava que eu nunca ia ser uma docente? Porque eu ficava muito nervosa ao falar. Então, eu falava: "Se eu não fico nervosa ao falar, as pessoas não vão entender o que eu falo, vou seguir outro caminho que eu não preciso disso". Só que quando você entra na universidade, você é inserido em diversas oportunidades. E seminários é uma coisa muito comum, sabe? E eu fazia algumas coisas em grupo, muitas coisas em grupo, e eu combinava com o meu grupo o seguinte: deixa que a teoria, montar tudo, pá, 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 nos bastidores eu faço. Quando chegar na apresentação, alguém faz, ou divide aí para vocês. Eu não. Gente, mas professor, né, a minha inocência da época: "Professor, não é assim". Ele fala: "Não, é você que vai fazer essa apresentação". E aí, eu tive que fazer, e eu quase morri, quase infartei. Eu ficava com a mão gelada, coração disparado, sabe? E terminei de falar, e eu tive muitos elogios. Naquele momento eu achava que esses elogios eram só para falar assim: "Ah, foi bem, vou te dar uma força", sabe. Mas o professor ele não precisava disso comigo. E aí quando vieram as notas, eu vi que quanto a parte da teoria tinha sido extremamente bem avaliado, e as explicações também. E aí me acendeu uma luzinha, falar: "Opa, eu apesar de ficar nervosa, eu tenho conseguido passar o que eu preciso passar". Então essa primeira verdade aí que eu tive na minha vida, eu deixei ela com essa luzinha acesa, tipo: "Será que é uma verdade mesmo?". E a outra verdade que eu nunca trabalharia com farmácia hospitalar, tem uma culpa no empreendedorismo. Eu vou contar, quando você entra na universidade, tem a maioria das disciplinas que você precisa fazer, que são obrigatórias para você finalizar o curso, e na grade curricular tem algumas disciplinas que você precisa escolher como optativas, facultativas para você fazer. E aí você precisa fazer um número de créditos suficientes nessas optativas para você se formar. Pois bem, quando eu estava no segundo período de farmácia, eles liberaram como uma disciplina optativa empreendedorismo. E aí eu me matriculei, né. Era uma carga horária extremamente extensa. Na época foi um equívoco quando, colocaram a possibilidade de alunos de segundo período fazer essa disciplina, porque eram disciplinas oferecidas para as pessoas que estavam prestes a formar, sétimo, oitavo período. E aí eu cursei essa disciplina, fiz uma quantidade incrível de crédito, o professor ficou muito, inseguro, tanto eu, tinha um outro colega da mesma turma do segundo período, e a gente, no final dessa disciplina, era uma disciplina que não tinha provas, mas você tinha que apresentar um projeto e ele precisaria ser financeiramente viável. Exatamente, você apresentar um negócio, desde a implantação até a sustentabilidade econômica desse negócio. E aí veio uma outra surpresa. O projeto que a gente apresentou foi o primeiro, foi o projeto melhor avaliado naquele período, sabe. E teve uma repercussão muito grande, porque ele foi muito bem estruturado. Então, assim, a TV da universitária veio fazer entrevista com a gente, a rádio universitária veio fazer entrevista com a gente, e virou um burburinho. E eu ficava muito nervosa, né, para falar. E aí eu fiquei nos bastidores de novo, eu não me dei essa oportunidade na época de aparecer, né. E aí por que que isso tem a ver com farmácia hospitalar? Quando eu faço a quantidade de créditos de empreendedorismo logo no segundo período, eu já consigo a quantidade de créditos suficiente para eu formar em farmácia, das facultativas, se a gente vai falando só das facultativas. Mas eu queria fazer outras coisas, né, claro.
E lá no 7º período, quando farmácia hospitalar é oferecido para a minha turma, muitos alunos ainda não tinham quantidade de crédito suficiente para formar, e eles tinham prioridade, porque eles precisavam também disso para formar. E eu não pude me matricular por isso. E aí, a minha crença é: se eu não fiz a disciplina de farmácia hospitalar, eu nunca vou poder trabalhar em farmácia hospitalar. Gente, vamos tentar abrir a mente aí nesse momento que vocês estão de 15, 16, 17 anos, porque as oportunidades elas aparecem para a gente a todo momento. E eu coloquei isso aqui para contar um outro caso que aconteceu quando eu estava finalizando o curso de farmácia. Eu tenho um tio que na época ele morava nos Estados Unidos, ele tinha um dinheiro, um capital para investir, ele queria investir num negócio, e ele chegou para mim e falou: Lise, vamos abrir uma farmácia de manipulação. Você escolhe onde, como, nome, monta, eu te banco e a gente vai para frente. E aí eu coloquei essa figurinha aqui, que vocês podem imaginar a minha reação quando ele ouviu isso. Eu fiquei, claro, assim, em pânico, eu acho que era a palavra. E passei dias sem dormir, eu fiquei preocupadíssima, e eu falei: "Gente, eu acabei de formar, eu nunca trabalhei em uma farmácia de manipulação, eu nunca tive um negócio, como que eu vou fazer isso?" E com um capital que não era meu, sabe. E aí o peso da responsabilidade para mim era muito maior. E aí, essa frase aqui, ela fala muito para mim. É melhor a gente estar preparado por uma oportunidade e não ter, do que a gente ter e não estar preparado. E aí, eu volto. Gente, vocês estão me vendo? Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Você só tirou a apresentação, mas a gente está te Voltou para a vendo. apresentação? É só colocar o livrinho, lembra? Lembrei do livrinho. Voltou? Sim. Pronto. E aí eu falei, então, o que que eu preciso agora? Estar preparada, né? Então, o que que eu fiz? Eu terminei o curso de farmácia. Lá, a universidade me dava 2 opções, dentro da própria universidade, de especializações. Uma era indústria farmacêutica, esses grandes laboratórios aí, ou análises clínicas. E eu optei por análises clínicas por um motivo forte: eu gosto de interior, eu gosto dessa qualidade de vida que a gente tem no interior. E se eu seguisse para a área de indústria, eu jamais poderia trabalhar e morar no interior. Eu jamais, olha as minhas crenças limitantes, né? Mas eu segui para análises clínicas. E aí, quando eu estava terminando análises clínicas, minha família chegou para mim e falou assim: olha, agora você forma e vai seguir seu caminho, né? Começa a trabalhar, a gente já não tem mais condições financeiras de que você continue fazendo suas especializações, apesar de acharem que ser bastante interessante. Mas nessa época, gente, eu já tinha sido picada pelo mosquitinho da docência. Eu já tinha feito inúmeros seminários, eu já gostava de ensinar e ver esse impacto positivo que eu conseguia proporcionar na vida das pessoas. E lá tinha a oportunidade de ser feito o mestrado. E como na grande maioria do que a gente pensa em público, as verbas não são tão grandes, né? Então, tinham-se 12 bolsas para que os 12 primeiros colocados no processo seletivo do mestrado estudasse com aquela bolsa. E se eu conseguisse a bolsa, eu conseguiria me manter. E aí eu falei, então vamos fazer. Se eu conseguir a bolsa, eu vou me dar essa oportunidade. Senão, eu vou ter que seguir o meu caminho em análise. E aí eu passei no número de vagas que precisava, fiz meu mestrado, então foi uma vitória pessoal muito grande. A minha família talvez não tivesse esse entendimento do quanto importante era fazer o mestrado. E logo que eu saí do mestrado, eu fui contratada. Não, desculpa. Ainda no mestrado, eu fui contratada pelo Sistema Unimed.
Então eu comecei a fazer, concomitantemente a minha formação e o trabalho. Esse sistema Unimed, gente, eu trabalhava dentro de um hospital, então aquela crença minha ali de que, eh, eu nunca trabalharia no hospital, foi por terra. Mas eu falei: "Gente, eu não fiz nem a disciplina, como é que eu vou fazer isso?". No entanto, eu conversando com a pessoa que seria o meu chefe, eu fui muito sincera com ele, eu falei: "Olha, eu não tenho experiência em farmácia hospitalar, eu, né, amo, mas não sei". E ele falou: "Elisiane, a primeira coisa que você precisa ser é farmacêutica, você é?". "Sou". "Então vem comigo". E aí, gente, eu fiquei no sistema Unimed muitos e muitos anos. O hospital cresceu, eu fui para a área de auditoria lá, que eu nem sabia que farmacêutico podia fazer. Então as coisas foram acontecendo. E o que que eu acredito? Que a gente tem que estar preparado. Então eu fui me qualificar. Eu não tinha feito o curso, a disciplina de farmácia hospitalar, mas eu me propus fazer a pós-graduação em farmácia hospitalar, para que eu tivesse qualificação mesmo. E aí eu fui fazer, isso agregou demais ao meu trabalho. Nesse tempo, eu fui contratada por uma faculdade privada na cidade de Conselheiro Lafayette, fica a mais ou menos 1 hora de Ouro Preto. Eu dava aula nessa época para cursos da área de saúde. Dava aula desde das disciplinas básicas, como química geral, química orgânica, quanto disciplinas mais específicas, microbiologia, parasitologia, farmacologia, né? E fui seguindo. Como eu trabalhava também com farmácia, com auditoria hospitalar, eu me pós-graduei em farmácia em auditoria em saúde e teve eu tive a oportunidade de ser docente da própria Universidade Federal de Ouro Preto. Nessa época, gente, eu estava com assim, muita energia, sabe. Eu trabalhava na Unimed, eu trabalhava na Fazar, eu trabalhava, na UFOP, eu começava a trabalhar na segunda 6h30 e terminava no domingo 2h30 da tarde. E eu falei: "Olha, não dou conta", né. E eu fui abrindo mão de algumas coisas e crescendo em outras coisas. E aí, fiquei lá nessa história em Ouro Preto até mais ou menos 7 anos atrás, que a minha vida profissional e pessoal andam muito juntas, claro, né. Há 8 anos at opa, desculpa gente, passei uma voltou. Meu marido trabalhava numa multinacional em Ouro Preto que estava fechando a unidade deles. E aí ele tinha oportunidade de ir para uma unidade da mesma empresa no interior de São Paulo, ou trocar de empresa. E aí, como São Paulo é mais longe, o interior de São Paulo são cidades muito grandes, minha filhinha estava para nascer, a gente achou melhor vir para uma cidade menor, e a gente foi morar em Guarapari. E aí eu abro mão de tudo aquilo, toda a minha realidade, fiquei com maternidade exclusiva durante o primeiro ano, e aí surgiu concurso público lá no estado do Espírito Santo. E eu, né, submeti ao concurso e eu assumi o Hospital Antônio Bezerra de Farias, que é um hospital público, fica na cidade de Vila Velha, e é o maior hospital de urgência e emergência do estado. Tudo que vocês virem que for acidente de carro, alguma chacina ou problema no sistema prisional, ah, membros fraturados, expostos, vai cair lá, sabe. E aí foi um choque de realidade muito grande que eu tive, porque eu vim do setor privado. As coisas funcionam no hospital privado de uma forma muito diferente, né. Tem leito para todo mundo, você tem medicamento para todo mundo, a quantidade de profissionais para atender é compatível com a quantidade de pacientes que você tem,
E aí, quando eu chego nessa realidade, foi um aprendizado muito grande para mim, porque as pessoas estão no leito, no corredor, tem um preso algemado numa maca na porta da farmácia, tem, resgate de preso no hospital, sabe. Tem umas pessoas que são abandonadas ali no leito e entram numa questão social. Então foi um aprendizado do meu lado humanitário muito bacana, muito, muito importante. E ao mesmo tempo, eu tive que reaprender a fazer farmácia com recursos muito limitados, para que a quantidade de medicamentos utilizadas fosse racionalizadas, para que eu conseguisse com aquela quantidade atender o maior número de pacientes possíveis. Então foram 2 anos muito intensos, muito gratificantes. E por que 2 anos? Porque 2 anos depois, meu marido teve uma oportunidade para ir lá para o Maranhão, gente, lá para São Luís do Maranhão. E aí nós fomos, organizei a vida toda, né, e nos mudamos para lá. E fui muito feliz no Maranhão. O maranhense é muito mineiro, sabe, eles é um povo muito acolhedor. E o Maranhão é uma capital de interior. Tem poucos prédios, a maioria das pessoas moram em casas, os vizinhos se conhecem, sabe. Então a adaptação no Maranhão foi muito fácil. E aí lá no Maranhão, eu fui trabalhar nesse hospital São Domingos. É o maior hospital do Maranhão. É o hospital que tem mais de 3.000 funcionários, mais de 400 leitos. É um hospital de grande porte, privado, então eu volto para uma outra realidade. É um hospital de alta complexidade, atende quimioterapia, cirurgias complexas, cardiológicas, etc. E aí, eu cheguei no melhor cenário profissional da minha vida até então. Esse hospital, ele acredita na educação junto com a atuação profissional. Então, eu fui contratada para ser farmacêutica hospitalar preceptora. O que que é isso? Os alunos de faculdades chegavam ao hospital e eu ensinava farmácia hospitalar dentro do hospital. Gente, foi assim, um encontro. Falei: "Meu Deus, não saio daqui nunca mais", sabe. Eu fazia as 2 coisas que eu mais gostava. E nisso, a Faculdade Pitágoras de lá me convidou para ser preceptora de farmácia hospitalar da Faculdade Pitágoras. E aí eu ficava dentro de um hospital, fazendo o que eu mais gostava de fazer, que era ensinar, e fazer o que eu sabia fazer. E aí, ok, tudo indo muito bem, né. Só que aquela picadinha do empreendedorismo lá no Antônio Carlos me acompanhava. E eu gostaria de empreender em alguma coisa minha, mas eu tinha uma felicidade profissional muito grande, um reconhecimento profissional e financeiro muito importante para mim. Você abrir mão disso para ir para uma incerteza é uma coragem e uma decisão muito séria. E eu não me sentia preparada, porque para eu abrir um negócio, eu me sentia amedrontada como aquele slide anterior, porque eu não tinha nada meu até então. E eu falei: "Vou me qualificar para", né, para que essa abertura seja um processo consciente, planejado. E no Brasil, gente, o serviço que mais atende em qualificação de pequenos e microempresários é o Sebrae. Então eu fui para o Sebrae, isso acontecendo simultaneamente. Eu fiz alguns cursos do Sebrae, o Sebrae tem muitos cursos gratuitos, eles têm cursos online, curso presencial, e ele tem um curso que eles chamam que é cereja do bolo deles, que chama Empretec. Esse Empretec, vale dar uma contadinha para vocês, ele foi criado pela ONU no pós-guerra. E ele acontece igualzinho em mais de 40 países pelo mundo. No Brasil, o único serviço que dá o Empretec é o Sebrae. E por que que o Sebrae é a cereja do bolo?
Quando o Sebrae foi formatado, o que eles entenderam no pós-guerra? Os países estavam precisando se reconstruir economicamente falando, né? As principais potências do mundo estavam lá para baixo, então investiram-se muito em financiamentos para que as empresas se erguessem, gerassem emprego e o ciclo de crescimento iniciasse. E eles observaram que empresas similares, quando recebiam financiamentos similares, algumas prosperavam e, e outras faliam. E eles não estavam conseguindo alcançar o objetivo do crescimento econômico. E eles foram entender o motivo disso. A conclusão deles é: o que faz essa diferença nesse momento é o perfil do empreendedor, é o pensamento empreendedor. E eles investiram numa formatação de qualificação do indivíduo, da persona empreendedora. E esse curso, ele é atualizado mensalmente, não, ele é atualizado, né, com frequência, e ele continua acontecendo. E empretecos, que são as pessoas que saem do Empretec, tem inúmeras delas com cases de sucesso no mundo inteiro, sabe? Então, eu fui me qualificar. E aí, o que acontece em seguida na minha vida? Na minha vida, eu descubro que eu já era uma empreendedora, mesmo não tendo um negócio meu. Eu peguei essa definição da Wikipédia que vocês vão me acompanhar bem. O empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. E aí, gente, eu percebo que eu fui empreendedora desde que eu saí da universidade. Eu fui empreendedora quando eu trabalhei em auditoria em saúde, em farmácia hospitalar, em diversos hospitais com características muito diferentes. E eu, na própria docência, eu tive que empreender. Então, como é que eu sei disso? Quando eu fui entender o que é empreender. E isso foi me dando mais tranquilidade em seguir o meu caminho. Então, aqui, quando a gente olha essa formulazinha lá do início, vocês já entendem onde eu tenho o empreendedor entra na minha vida, onde o farmacêutico entra na minha vida, e agora eu vou contar para vocês o que a neurociências faz para fechar esse papel aqui. Então, neurociências. Vou começar contando para vocês o que é neurociências, para que a gente consiga, muitos de vocês já sabem, claro, mas para que a gente nivele e todo mundo consiga acompanhar a nossa conversa aqui. Então, a neurociências é o estudo do sistema nervoso. Então, o que é o sistema nervoso? Entra o cérebro, entra a medula, que fica dentro das vértebras, né? E entra os nervos periféricos, que liga a medula aos órgãos que vão estar funcionando no corpo humano. Grosseiramente falando, isso é neurociências. E o que muda que hoje em dia a gente consegue... Desculpa, gente, é carro de som na rua aí. O que hoje em dia tem se falado muito em neurociências? Vocês estão... Ô, Caio, me conta aqui, Lisiane, vocês eu estão... acho que você tirou da Ai, apresentação. desculpa, gente. Perdão aqui, vamos voltar. Neurociências. Aham, Voltei, lá no livro. voltei. Aí, foi. Joia, me desculpa. Sem problemas. O que acontece que hoje a gente tem ouvido falar muito de neurociências e no passado não tinha muito isso? Gente, eu sei que vocês não são do passado, tá? Eu já entendi isso. É, porque antes do século XXI, a neurociências, ela estudava apenas anatomicamente esses órgãos. Então, ele olhava lá o cérebro, via os lóbulos, via qual partezinha ali ligava naquele nervo que comanda os dedinhos, que comanda o coração. Ficava muito na parte de forma.
e a anatômica mesmo. O que que mudou depois disso? Depois do novo milênio? Mudou que eles perceberam que o cérebro, ele tinha uma função na consciência. E isso expande muito o sentido do campo de estudo da neurociências. Porque quando você sai da parte função corporal e você entra em pensamentos, sentimentos, doenças, aprendizado, memória, você vai ampliando infinitamente esse campo de atuação. Então, a neurociências, ela estuda hoje da formação até o processo de envelhecimento, tanto do sistema nervoso, quanto da mente humana. Isso que mudou. Então, a partir do século XXI, a neurociências ela é tratada como uma ciência multidisciplinar. Ela sai de um campo exclusivo da medicina e ela engloba outros, outras áreas da saúde, mas também áreas que, a princípio, a gente não faria uma conexão com a saúde, tipo engenharia, ciências da computação, física e diversos outros. E aí, como é que a gente. O que, que a neurociências proporciona para a gente, então, a partir do século XXI? Ela começa a proporcionar que a gente compreenda mecanismos que até então ficavam muito subjetivos, mecanismos das emoções, pensamentos, como que esse pensamento se transforma em ação, doenças relacionadas a tanto ao conjunto cérebro, quanto ao conjunto mente. E aí a gente vê muito agora, tem falado muito em doenças, em depressão, síndrome do pânico, entre outras, né? Está muito evidente. A neurociências nos traz compreensão sobre o aprendizado, gente, sobre construção de memória, sobre o processo de esquecimento, sonhos, imaginação. Então, tudo isso hoje engloba a neurociências. E ela tem focado em 5 áreas principais, que é o envelhecimento, a área da educação, a área de medicamento, principalmente o que se relaciona a, a presença de efeitos colaterais de medicamentos que a gente toma, sabe? Então, tem ido muito para isso. A psicanálise. Por que a psicanálise? A psicanálise ela deu um boom lá com Freud, mas ela veio de um processo de um preconceito muito grande. As pessoas ficam assim, funciona? Não funciona? Ah, mas funcionou para a Lisiane, mas não funcionou para o Caio. Quando que funciona? Quanto funciona? E aí, quando a neurociência chega com essa amplitude que eu tenho falado com vocês, o que que muda? Hoje, é com as metodologias que tem, com os equipamentos que existem hoje, é possível mensurar neurotransmissores, é possível fazer experimentos que você vê, olha, se eu fizer isso nessa situação, eu vou ter sim um benefício ou não vou ter. Então, por exemplo, na área da psicanálise, a psicologia comportamental já tem dados científicos que comprovam a eficácia. Para as outras áreas, ainda necessita de mais estudos, mas já vê uma possibilidade de entendimento muito maior. E o entendimento da consciência, né? Então, eles têm atuado, a neurociências tem nesses 5 grandes grupos. O que que nos interessa hoje, que eu vou dar uma pinceladinha para vocês, é a neurociências no âmbito da educação. Olha só, eu comentei com vocês que no início do século XXI, a gente teve essa amplitude do estudo da neurociências, né? E nesse mesmo ano, o Prêmio Nobel de Medicina foi para esse senhorzinho muito simpático aqui. Ele chama Kandel. Ele é um austríaco, né? E a história do Kandel, ele morava na Áustria com a família dele, eram comerciantes e era uma família judia. Quando teve
Holocausto, a família dele foi, os nazistas chegaram na casa dele, isso teve um desdobramento muito importante na vida dele, eles refugiaram nos Estados Unidos, ele depois tornou um cidadão americano, e esse dia e essas batidas na porta, nessa noite que os nazistas chegaram na casa dele, nunca saiu da memória dele. E aí, além dele lembrar, ele relata que ele lembrava o som, e desencadeava nele sentimentos, olha, eu arrepio, gente, iguais ao que ele sentiu naquela época. E isso acompanhou Kendall ao longo da vida. Então, Kendall foi estudar filosofia, depois Kendall se tornou historiador. Kendall só se tornou médico muito tardiamente, tá? Faço um parênteses aí para aquelas crenças limitantes que a gente carrega assim, eu sou muito velho para isso não é para mim. Guarda isso, gente, coloca numa caixinha e joga fora, porque isso não é verdade. E aí Kendall fez medicina, Kendall foi para psicanálise, e com o tempo Kendall largou a clínica e ele ficou só para entender esse funcionamento do cérebro, de memórias, de aprendizado. O que trazia com ele? O que acontecia dentro do corpo dele? Depois de tantos anos, ele ainda ser capaz de sentir isso. E aí, Kendall fala o seguinte: aprender significa criar memórias de longa duração. Os professores que estão me assistindo e os alunos, vocês vão entender muito bem isso. A gente aprender novos conteúdos nem sempre é simples. Às vezes a gente tem mais facilidade para uma coisa, difícil para outra, e às vezes a gente lembra de coisas que a gente aprendeu, como o Kendall lá na infância, ou há anos atrás, e o que o professor falou na aula de ontem, a gente esquece. Mesmo que a gente tente, né? E isso fala, meu Deus, não estou conseguindo, não sou boa em física. E aí vai a gente criando aquelas crenças limitantes. E a neurociências vai ajudar muito nisso. Vão comigo. E aí, o que a gente entende, na verdade? Que o aprendizado, ele só se transforma em conhecimento quando ele é aplicado. E é o sonho dos professores, é conseguir aplicar aquilo que é dado em sala de aula, que aquela reação química que fique lá, que ela venha para a nossa realidade, que a gente consiga entender e ampliar tanto o entendimento quanto a relação disso com a nossa vida, né? E aí, o que a neurociências hoje já nos traz como elucidação na parte da educação? Eu trouxe essa foto aqui que vocês vão entender perfeitamente. Essas luzinhas que estão aqui no cérebro, a primeira coisa que eu trouxe, que foi uma descoberta, entre aspas, mas foi evidenciado pela neurociências, foi aprender modifica o cérebro. Quando a gente está aprendendo, a gente vai criando conexões cerebrais e vamos acendendo luzinhas e caminhos que estavam apagados. E isso é fantástico, gente, porque a gente consegue acender essas luzinhas durante toda a nossa vida. Então, a gente tem uma capacidade de aprendizado durante toda a vida. Lisiane, mas será que é assim mesmo? É assim, sim. O que muda durante toda a vida? O que muda é que o cérebro ele é inteligente. E aí, quando a gente é criancinha, tá todo mundo estimulando a gente está aprendendo o mundo, desde a fala, a nomear coisas, a gente está aprendendo o básico. Nossa vida infantil é aprendizado diário. Quando a gente vai crescendo, a gente vai direcionando esse aprendizado para a nossa área de. Desculpa, gente, fugiu o nome, mas aquela área que a gente tem mais afinidade, né? E a gente vai deixando as outras áreas de lado. O que acontece se a gente vê essa imagem? A gente vai deixando aceso o que a gente gosta, o que a gente entende, e o resto vai apagando. Lisiane, mas vai apagando mesmo? Vai.
O cérebro, ele gasta muita energia para deixar todas essas conexões funcionando. Então, vamos fazer uma relação com a casa, com a nossa casa. Se eu tenho uma casa que tem lá não sei quantos cômodos, se eu não estou no banheiro, eu vou deixar a luz do banheiro acesa? Eu vou apagar, eu vou racionar o meu desperdício de energia. Eu só vou acender quando eu for usar o banheiro de novo. A luz da geladeira fica apagada, ela só acende quando a gente realmente está usando a geladeira. E o nosso cérebro é exatamente assim. E aí, com o passar dos anos, e a tecnologia favorece isso de uma forma negativa. É a gente entrar em desuso de áreas cerebrais, porque a tecnologia faz isso para a gente. Gente, não é que tecnologia é ruim, não, viu? Tecnologia é boa, mas ele está usando uma área do cérebro que a gente não está usando mais. Ele faz pela gente. E isso vai deixando apagadinho. Eu coloquei aqui pequenos cientistas. A neurociências evidenciou, gente, que crianças da primeira infância, então estou falando crianças ali de 6, 7, 8 anos, eles têm uma capacidade de entendimento de conceitos básicos que para a gente é complexo. Conceitos de físicas, de química. Se você ensinar o conceito para a criança, ela vai entender a ideia de uma forma muito simples. Por quê? Porque está tudo aceso na cabecinha delas. Então, a gente precisa estimular e garantir que essas conexões sejam criadas realmente. E uma outra coisa, e tem duas outras coisas que são interessantes, que a neurociência já desvendou para a gente, é o seguinte: neuroplasticidade. A gente é capaz de modificar, o nosso cérebro, ele se modifica a partir de estímulos. Quanto mais estímulos direcionados corretos eu tiver, mais conexões adequadas eu vou criar e mais facilidade eu vou ter de solucionar problemas, ter foco, concentração, melhoria do aprendizado, entre outras. E a última coisinha que eu trago dessa contribuição dos estudos da neurociência, gente, é o tipo de aprendizado. A escola, quando eu entrei, isso faz um pouco tempo, a escola ela era engessada. Por que que ela era engessada? Acreditava-se num modelo único de ensino. Então, vou usar o termo caixa, que é o termo que hoje tem usado, pega-se todos aqueles 30 alunos da sala, coloca em uma caixa, o professor explica de uma única forma, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, paciência, tem um déficit de aprendizado, sabe? E aí, o que que a neurociências nos mostra em dados? Que cada pessoa tem uma forma de aprendizado diferente. E eu pude vivenciar muito isso, gente, quando eu estava nesse hospital lá no Maranhão, eles trabalhavam isso com a gente. A gente era incentivado a ensinar de formas diferentes para que o público efetivamente aprendesse e não ficasse esse distanciamento entre quem está falando e quem está ouvindo. E aí, quais são as três principais formas de aprendizado que a gente tem conhecido? É o auditivo, que é aquela pessoa que não precisa estar vendo nada, ela está ouvindo e aquele aprendizado está chegando para ela de uma forma muito coerente. Tem a pessoa que visual, ele precisa ver o que está fazendo. Então, para essas pessoas, trazer imagens é extremamente importante. E o sinestésico? A pessoa sinestésica é quem aprende fazendo. Então, essas aulas de laboratório, né, vamos lá fazer, para o sinestésico é fundamental. E aí a gente já liga uma outra luzinha. Olha a dificuldade de aprendizado para a pessoa sinestésica quando você não tem as aulas práticas acompanhando a teoria, né? Quando precisa realmente fazer. E aí, a neurociências conta para a gente uma outra coisa. Essas três formas de aprendizado, elas podem ser combinadas. Então, eu tenho auditivo, visual, eu tenho sinestésico, auditivo, e fazendo combinações. Ok, Lisiane, entendi um pouquinho de neurociências.
entendi que você é farmacêutica, que você é uma empreendedora nata, e aí? E aí, gente, o que que acontece? Quando veio a pandemia, a minha vida estava sofrendo uma mudança independente da pandemia. Em março de 2020, eu estava voltando para o Espírito Santo por motivo de trabalho do meu marido, né, de novo e tal. Eu acho que eu tenho uma veia cigana, né, que a gente vai, se reinventa, começa. E aí, o que que acontece? A gente desceu em Vitória no domingo à noite, a pandemia já estava acontecendo na Europa, Ásia, no Brasil tinha casos, a gente estava naquela incerteza do que fazia, o que funcionava, né, daquele momento de muita angústia. Na segunda-feira, eu matriculei minha filha na escola, comecei a olhar apartamento. Na terça, tivemos o primeiro lockdown no Espírito Santo. E aí, o que que isso tem a ver com a minha vida aqui? Tem a ver que a pandemia, eu fiquei esperando lá 3 semanas a pandemia passar, para olhar um apartamento e dar uma sequência na minha vida, né, profissional, pessoal, etc. A pandemia não passou, em 3 semanas eu vim para Mantena. Vim morar na casa dos meus pais enquanto as coisas funcionavam. A minha casa continuou lá no Maranhão, esperando eu arrumar um lugar para mudar. E aí, gente, as coisas foram mudando. Chegamos em 2021. A pandemia não passou, as minhas coisas foram por um box. A empresa que meu marido trabalhava, eu estava conversando com a Ronise e com o Caio antes aqui, entendeu um outro modelo de trabalho, então ele, mesmo quando a pandemia passar, ele poderá trabalhar de home office, e a gente falou, olha, agora eu tenho uma liberdade de escolha de onde eu vou morar, e a gente escolheu voltar para Mantena. Escolhemos morar aqui de novo, para ficar perto da família, para minha filha ter essa possibilidade de convivência familiar mais estreita, né? Apesar da pandemia ter nos privado disso durante meses e meses, mas agora as coisas estão retornando, né? Enfim. E aí, eu me vejo num momento propício a fazer que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Porque eu vou ter que recomeçar de novo. E aí eu posso recomeçar de novo na docência? Posso. Eu posso recomeçar de novo na farmácia hospitalar? Posso. Mas eu posso fazer uma coisa que eu venho me preparando há anos, que é empreender no meu próprio negócio. E aí eu entendi que esse era o meu momento para isso, né? Com muito planejamento, com muito pé no chão, eu optei em empreender numa cidade pequena, na área de educação, e abrir uma franquia que falasse essa mesma língua que eu. Uma franquia que entendesse que educação precisa ser consolidado no aprendizado, que essa educação, que a neurociências é uma parceira minha disso, e que eu preciso trazer esse aprendizado ao longo da vida fora da caixa, com as particularidades individuais de cada um. E aí eu comecei uma saga de procurar uma franquia que conversasse nesses diversos âmbitos. E não foi fácil. Eu olhei franquia de idiomas, de reforço escolar, de apoio escolar, e até que eu encontrei uma franquia que eu já tinha visto, mas eu não sabia do que se tratava, que chama Supera. O que que o Supera vende, que ele promete que vende? Aumentar a concentração, raciocínio, criatividade, melhorar memória, autoestima e te dar uma mente mais saudável. Eu falei: "O quê? Isso existe? Isso é uma franquia? Isso é uma escola?". E aí, gente, eu fui tentar entender melhor o que que era isso, sabe. E aí eu encontrei a história do Supera. E essas histórias me motivam muito, essas histórias que têm um porquê. Esse senhor, que chama Antônio Carlos, ele é um engenheiro formado pelo ITA,
quem conhece, o ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Quem está aí pesquisando, fiquem à vontade para passar no vestibular do ITA. É o vestibular mais difícil do Brasil há anos, né? E esse senhor era um engenheiro formado lá, então ele estava profissionalmente sossegado. Mas a vida privada, a nossa vida familiar, está sempre junta. E esse seu Antônio Carlos, eu conheci recentemente, foi um prazer enorme. Ele tem 3 filhos e o filho caçula dele tinha dificuldade de aprendizado. Por quê? Ele não se concentrava, ele não focava. Ele começava a fazer uma coisa, se dispersava, e aí, enquanto família, foram procurar médicos, foram procurar psicólogos, fizeram terapia, parará, e aí colocaram em reforço escolar, aula particular, e uma série de coisas para tentar ajudar a melhora educacional cognitiva dessa criança. E não estava funcionando nada. E aí ele, o Antônio Carlos, começou a pesquisar métodos que ajudasse o filho a se concentrar. E aí ele foi para uma comunidade japonesa em São Paulo, essa família é de São José dos Campos. E em São Paulo, a comunidade japonesa é muito grande, né, gente, mas muito fechada. E aí ele conheceu uma ferramenta que chama Abaco. Não sei se vocês conhecem, a Abaco é uma ferramenta milenar que foi usada no passado para cálculos, e hoje os japoneses continuam usando o Abaco, mas focando em concentração, em foco. E aí o Antônio Carlos trouxe o Abaco para o filho dele e uma série de outras coisas, junto com pedagogos e neurocientistas, para ajudar o filho. E aí a história acontece. O filho dele melhorou incrivelmente, sensivelmente. E aí ele conseguiu absorver os conteúdos que ele conseguia aprender, que ele conseguia aprender não, que ele via na escola, ele conseguia realmente reter. E aí o Antônio Carlos falou o seguinte: se isso foi bom para o meu filho, eu vou compartilhar isso. E ele abriu uma escola lá em São José dos Campos. Essa escola, gente, foi formatada para crianças normais, porque o filho dele não tinha TDAH, ele não tinha uma 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 deficiência cognitiva, mas ele tinha essa dispersão importante. E lá foi um sucesso. E aí foi um sucesso também para adolescentes, também para adulto e também para os nossos vovozinhos 60 mais. Porque lembra das nossas luzinhas? Quando você está lá nessa idade mais avançada, que você para de fazer muitas coisas, as suas luzinhas vão se apagando. E aí a gente está no momento que a gente está mais longevo, né? A população tem vivido mais e isso está sendo sentido mais. E aí o Antônio Carlos resolve trazer isso para as outras pessoas do Brasil. Ele formata isso como franquia. E a missão do Supera eu vou ler integralmente para vocês porque eu acho pertinente. Levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. Gente, isso fez tanto sentido para mim. E aí eu falei: "Gente, mas como é que é isso? É ábaco, né? O que que é?" E aí eu fui entendendo mais a fundo. Hoje tem uma equipe de neurocientistas nacionais e estrangeiros que formatam essas aulas, as aulas semanais, novinhas. Então, quem entrou lá na franquia, a gente tem pessoas na rede que tem mais de 10 anos que estão na rede, tem vovozinhos de 106 anos fazendo, e é tudo coisa nova toda semana, sabe? E aí, esses resultados que eles estavam me falando, eles são comprovados por estudos científicos, eles têm parcerias com 2 universidades federais. Eu não vou me ater aqui aos estudos, porque o meu tempo é pequenininho, mas uma outra oportunidade eu conto isso para vocês. E aí, o que que eu falei: "Beleza, isso enquanto" o que que eu fiz? Ah, não, tá aqui. Isso enquanto modelo de educação, para mim fez muito sentido, mas enquanto modelo de negócio?
porque o empreendedor precisa ter um retorno financeiro também, não é só a paixão, né. Ah, não, antes disso, gente, e aí como que o Supera fala? Como que ele faz isso? Ele se baseia em 3 pilares, que é a neurociências, a educação e o aprendizado. E aí meu casamento com o Supera vai ficando mais próximo, quando eu vou entendendo que ele pensa como as coisas que eu acredito. E aí ele vai trabalhando tanto competências cognitivas e socioemocionais, usando diversidades de ferramentas, né, o Abaco é uma dessas ferramentas, mas tem diversas outras, e sempre com coisas novas, com grau de desafio crescente. Isso sempre, diariamente. E o bacana, que eu acho, é o seguinte: como as pessoas, os alunos, eles são tratados fora da caixa, mesmo que eu entre na mesma turma com o Caio, se o Caio consegue evoluir a capacidade individual dele mais rápida que eu, ele vai voar. Não existe uma comparação: "Ah, agora você passou para o nível 2, nível 3, você tem 6 anos, precisa estar no infantil 1". Não é isso, sabe. E isso eu acho que faz muito sentido para a gente enquanto aprendizado. E aí, eu chego aqui onde eu estava me antecipando. E enquanto negócio? Enquanto negócio, Supera é sinônimo de excelência. Lisiane, da onde vem esse monte de selo aí desde 2011? No Brasil, gente, existe uma associação de franchises, que são as franquias, né. Essa associação é quem qualifica, é quem mede, que fala: "Olha, essa franquia é boa, essa franquia não é. Essa é boa em lucro, mas ela não é boa em qualidade. Essa é boa em qualidade, mas não dá lucro". E o que que a ABF ela faz? De 2011 para cá, ela fala: "O Supera é uma franquia boa em todos esses aspectos". E aí ela em 2017 ela entrou no top 25 e não saiu mais das melhores franquias do Brasil. Há pequenas empresas e grandes negócios, vocês veem aí na televisão, tem revistas e tudo, que é o que norteia aí quem quer empreender no Brasil, né, tem muita parceria com o Sebrae, ele premia o Supera também. E recentemente o Supera, ele recebeu esse selo aqui, ó, que é Empresa Amiga do Idoso, que é, ó, esse selo, ele é concedido pela Associação Brasileira de Gerontologia. Gerontologia, gente, é a área da medicina que estuda e cuida dos vovozinhos, né, igual a pediatria é da criança, a geriatria é dos idosos. Então eles perceberam que os benefícios para esses 60 mais são muito importantes para a qualidade de vida dos vovozinhos. E aí o Supera ele já treinou mais de 199.000 alunos, e no Brasil já existem mais de 400 unidades. E aí, gente, eu nem preciso contar que eu já estava completamente, assim, noiva disso, né, dessa franquia, e eu falei: "Eu quero trazer isso para a nossa região. Eu quero, dar a oportunidade para as pessoas aqui de Mantena e Barra de São Francisco terem usufruir desses benefícios", né. E aí eu comprei a franquia do Supera. Então, o meu lado empreendedor num negócio novo, ele está nascendo agora em 2021. E quando eu falo o meu empreendedor, o meu lado empreendedor, o que que eu realmente estou falando? Quais as características que o empreendedor precisa ter? O que que é uma característica mesmo ou o que que é uma crença limitante que a população vai pensando? Segundo o Sebrae, lá do Empretec, lembra que eu comentei com vocês que é um curso voltado para essas características do empreendedor? Eles listam 10 características importantes. A primeira delas é ter iniciativa e buscar uma oportunidade. Vou dar um exemplo claro. Pandemia. Pandemia foi um arraso na economia de muitas empresas, mas tiveram empresas que se reformularam rapidamente e viram esse processo das pessoas estarem em casa, presa,
como uma melhoria, uma oportunidade. E vocês, professores, tiveram que se reinventar, vocês não tiveram nem escolha, né? Mas empresas tiveram escolhas. E as que escolheram buscar essas oportunidades, elas tiveram um crescimento importante no ano de 2000 e 2021. Uma outra característica do empreendedor, gente, é ser persistente. Sabe uma coisa que eu ouvi no Sebrae, num dos primeiros cursos que eu estive e que me impactou, é o seguinte: o empreendedor, ele fale e ele continua. E aí, quando eu vejo as pessoas que são empreendedoras ao meu redor, meu pai é empreendedor. Antes de eu nascer, meu pai já tinha uma loja de calçados. E a quantidade de vezes que ele teve muito bem financeiramente e que ele teve muito mal financeiramente, eu perdi as contas. Então, se ele não tivesse essa persistência, essa característica, ele teria desistido. Muitos negócios no Brasil, 40% dos negócios no Brasil, novos, eles não alcançam 5 anos de vida. Ah, porque o negócio é ruim? Não, o negócio é igual aquele do senhorzinho que estava na esquina. Por que que um vai e o outro não vai? Talvez uma das respostas é ser persistente. A outra característica é correr riscos. Ah, que tipo de riscos? Riscos que eu calculo. Não é loteria. Não é assim, eu vou investir 10 mil porque eu quero 20 mil de lucro e beleza. Ah, mas o que que é um risco calculado? Risco calculado é assim, ó, eu tenho 20 mil, eu vou pegar uma parte desses 20 mil, então eu vou pegar 10. Se der certo, esses 10 viram 20. Mas se não der certo, eu consigo reerguer meu negócio com esses 10 mil que eu tenho. Não é pegar todas as suas fichas e colocar num negócio. Isso não é correr risco calculado. Isso não é inteligente, né? Você colocar ali todas as suas fichas. Uma outra característica, gente, é exigir qualidade do negócio. Eu coloquei todas essas imagens aqui, porque quando vocês veem essa imagem, eu até coloquei o Supera também, apesar de vocês não conhecerem, mas essas franquias são empresas que, de alguma forma, elas trabalham essa qualidade. Pode ser uma qualidade que não te atenda, mas ela trabalha essa qualidade. Por exemplo, o SBT. Você pode não gostar do programa do SBT, mas para essa empresa existir, ela se manteve com a qualidade crescente ao longo dos anos. Ela foi se adequando, ela foi se aprimorando. Ter comprometimento. O que é estar comprometido? Às vezes a gente fala assim, estou muito envolvido com esse negócio. E estar comprometido é diferente. Você já ouviu a historinha da galinha e do porco? O porco e a galinha resolvem abrir um negócio. E o negócio vai ser, vou vender torresmo, né? Para a galinha, ela está comprometida, ela está envolvida com aquela situação, ela vai ali vender, mas quem está comprometida, quem tem que tirar do suor dele, ou mais, né, da pele, do sangue, é o porco. Então, às vezes, a gente entra num negócio e a gente está envolvido com a ideia do negócio, mas o que que você está disposto a abrir mão? O que que você está disposto a fazer? Por quanto tempo você está disposto a se dedicar a esse negócio? Isso é comprometimento. Quando a gente vê esses cases de sucesso aqui que eu mostro para vocês, eu vou falar na próxima slide com mais detalhes, essas pessoas não dormiram lá com uma ideia e acordaram com um negócio de sucesso. Entre esse negócio se transformar em sucesso, teve um caminho a ser percorrido em que todos esses empreendedores precisaram ter se comprometido efetivamente. Dizendo, mas o que você está tanto falando disso? Gente, às vezes você fala assim, eu quero um emprego, eu quero um trabalho, que eu trabalho de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Você não vai ser um empreendedor. Você não tem um perfil empreendedor. Por quê? Porque
Vou até usar os exemplos dos professores que estão aqui presentes, e eles vão concordar comigo. Vocês começam o trabalho de vocês só quando vocês chegam na escola e vão embora? Vocês têm um comprometimento com seus alunos, com a qualidade do que vocês entregam, que vai muito além do que o Estado exige que você faça, sabe? E o empreendedor é isso, é que quando ele fala assim, deu minha hora, ele não vai lá bater o cartão e vai embora, não. Ele está ali porque ele acredita no impacto positivo daquele negócio, sabe? Que seja ele aonde for. Estudar muito, muito. Ah, Lisiane, eu estou aqui tentando terminar o segundo grau. Você está me falando de estudar muito? Tô. Eu ouvi isso a minha vida inteira e eu estou aqui para falar para vocês que essa é a verdade. Não importa o que você vai estudar, qual o seu negócio, se você vai fazer uma faculdade, continuar só no curso que você propôs, ou se você não vai fazer faculdade, se você vai ter seu próprio negócio, ou você vai trabalhar no negócio de outro. Não importa. O que eu quero que vocês entendam é, você vai precisar aprender todo santo dia. Quando eu falo estudar, eu não estou falando só da gente pegar um livro e ficar abrindo ele, não. Às vezes, o nosso aprendizado, às vezes não, muitas vezes, está muito além do livro que está lá. Por que eu falo isso? O livro, para ele ser publicado, essas pesquisas que estão sendo feitas hoje, na área da educação, por exemplo, ela precisa estar consolidada. Depois de um tempo, eles vão ser compilados esses artigos vão virar compilados em livros. E vão ser feitos isso na língua inglesa. Então, meus amores, dica da tia Lise, vão atrás da língua inglesa. Não é mais, é um diferencial. Não, é uma necessidade, né? Depois que ele é publicado na língua inglesa, ele chega para a gente para ser traduzido, vendido e chegar nas prateleiras das livrarias e das escolas. A média de tempo da informação ser adquirida lá pelos estudos científicos e chegar na prateleira do Brasil, são só 10 anos. 10 anos. Gente, 10 anos. E nesse mundo tecnológico que a gente usa, se a gente esperasse um livro chegar na prateleira para vocês todos aprenderem a ter aula online, a fazer uma aula online, a como usar esse recurso dessa forma ou aquela plataforma, a gente estaria 10 anos sem ter aula. Então, as nossas informações nem sempre podem esperar os livros. Ah, Lisiane, você é contra livro? De jeito nenhum. Um dos meus hobbies é ler, é ler. Mas a gente precisa estar com essa cabeça aberta. Gente, eu sei que eu já passei meu tempo, eu já estou finalizando, tá? Só mais um tiquinho. E outra coisa é estabelecer metas. Por quê? E as metas devem ser divididas em pacotes. Metas de curto prazo, de médio e de longo prazo. Lisiane, o que eu quero esse ano na minha empresa? O que eu vou trabalhar para que eu consiga no ano que vem? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Vocês, vamos pensar na área, hoje na escola de vocês. A gente está em outubro. Uma meta a curto prazo de vocês hoje é terminar o ano letivo, é terminar o aprendizado, é passar de ano. A médio prazo, daqui a 2 ou 3 anos, entrar numa faculdade, daqui a 5 anos se formar, ser médico, ser engenheiro. Então, a gente precisa estabelecer metas para que a gente entenda assim, o que eu preciso fazer durante esse período que a minha meta se concretize. Porque, gente, senão não é meta, é sonho. Se a gente não colocar data no sonho, ela não se transforma em meta. Quem já casou aí, a gente brinca que para casar só é marcar a data do casamento. Chega. Mas enquanto você está ali, eu vou casar, não chega, não vai, né? Então ponha datas. Quando eu quero entrar na faculdade? Quando eu quero abrir o meu negócio? E para isso, o que eu preciso? Joia. Então eu vou galgando ali cada etapa necessária para que eu consiga alcançar minha meta. E eu preciso criar sistemas de monitoramento. Eu preciso
medir o que eu estou fazendo. E esses sistemas de monitoramento, quando a gente fala sistema, a gente já está pensando num sistema de gestão, parará. Se você tem um lápis, se você tem um giz, se você tem um papel, esse é o seu sistema de monitoramento. Não deixe de monitorar porque você não tem o melhor sistema de monitoramento. Ah, então traz isso para a minha realidade. Trago. Pego uma agenda, escreva, vamos continuar nosso exemplo. Eu preciso saber inglês, joia. Então, na semana que vem, segunda-feira, eu vou entrar em contato com os professores particulares que tem aqui na minha cidade, eu vou entrar em contato com o CNA ou com outros cursos, eu vou ver quanto custa, eu vou ver quanto tempo eu preciso me dedicar por semana para eu conseguir ser fluente em inglês. Ah, é um valor que eu não tenho. Joia, não tem problema. O que que você vai ter que mudar? A data da sua meta e acrescentar algumas coluninhas. Quais? Como eu vou conseguir esse capital para pagar a mensalidade? Porque se eu ficar só sentada, falando, eu não tenho, minha família não tem, isso a gente não vai sair de onde a gente está. E o importante não é ir rápido, é ir. Vão, traçam a meta e vai. Ah, Lisiane, eu não passei no vestibular. Ok, tem de novo. O que que você vai fazer diferente do que você fez? Ah, eu não consigo entender. Consegue. Tira essas crenças que não vão te ajudar. Você é igual a todos. O que diferencia é o nosso comprometimento com o nosso objetivo. É isso que vai fazer diferença para um estar lá, dono do Magazine Luiza, e o outro, seu Zezinho, continuar tendo a mesma lojinha ali que ele tinha na esquininha há 50 anos. Ah, Lisiane, mas ele está feliz. Ótimo. Não era a meta dele crescer. A meta dele era isso. Era criar os filhos, era estar feliz perto da família dele, é criar as galinhas dele no fundo do quintal. A gente tem uma falsa ideia de medir o sucesso do outro pelo dinheiro ou pelo que faz sentido para a gente. Não, o sucesso do outro é medido pelo outro. Então, tracem metas e caminhos que façam sentido para vocês. Mas lembrem-se que o que você fizer hoje é consequência de onde você quer chegar. A responsabilidade é individual. Então, vai medindo. Ah, Lisiane, não fui no CNA segunda-feira. Gente, mas o que, que eu tenho que fazer? O que, que faltou? Eu não tenho um zap de lá? Vou ligar. Então, estabeleça metas e crie condições de fazê-las. Outra coisa que o empreendedor tem, gente, é uma ampla rede de contatos. Se eu quero iniciar qualquer coisa, essa coisa precisa ser vendida e ela precisa ser vista. Ah, Lisiane, eu vou ser dentista, não vou vender nada. Não, você vai vender o seu serviço. Você não vai vender uma matéria, você não vai vender um sapato, mas você vai vender o seu serviço. Como que eu, Lisiane, vou chegar no seu consultório? Eu preciso saber que você existe. Então, a gente ter uma rede de contatos é fantástica. Gente, essa rede de contatos nossa começa é na nossa família, é com os nossos amigos. Esses mesmos amigos que eu comentei com vocês lá, que eu tenho desde que eu me entendo por gente. Desde lá do Colégio das Irmãs, eu convivo com essas pessoas ainda. Olha quantos anos se passaram. Então, estabelecer essas relações é fundamental. E a última coisa, e não menos importante, de uma característica empreendedora, é ter autoconfiança. Autoconfiança, gente, é aquele negócio assim: eu acredito no meu potencial e eu vou fazer dar certo. Aí chega o Caio e fala assim: ah, Lisiane, você vai abrir esse negócio de supera aqui mantendo, não vai para frente, não. Beleza, Caio. Essa é a sua opinião, não é a minha. Eu acredito que vai. Eu acredito nessa e eu vou fazer a minha parte para isso. Eu vou galgar os meus objetivos até chegar na minha meta. Então, gente, muito cuidado quando a gente conta os nossos objetivos para o outro.
Porque tem muitos outros. Vocês não são crianças, vocês já tiveram essas situações. Então tem o outro que está do seu lado, que é realmente seu amigo e vai te impulsionar para frente. E tem o outro que é seu amigo, mas ele é um amigo da onça. Ele é aquele seu amigo que ele tem uma inveja e ele vai falar assim: nossa, se a Lisiane for para frente, ela vai ficar mais que eu. Então é melhor que a Lisiane não vá. E esse seu amigo, gente, entendam, ele vai continuar sendo seu amigo, mas não se limite a esse tipo de opinião. Às vezes, isso está dentro da nossa própria família. Ah, Lisiane, como é que eu faço isso? Se planeje, se qualifique. Não é acreditar assim, ah, eu sou a Mulher Maravilha, eu vou pular do prédio e vai funcionar. Não, mas você tem que entender aonde você vai. Por isso que as metas são importantes. E aí, quando você vê os indicadores, você vai saber se o que o Caio está te falando é realmente uma ajuda. Olha, Lisiane, esse lado você não olhou. Vai lá, dá uma olhada antes de pular do prédio. Ou ou se é uma questão que o Caio não, não gostaria do seu sucesso, tão sucesso assim, tá? Então, por que eu coloquei essas imagens aqui? São marcas conhecidas por todos vocês, eu tenho certeza. E a história por detrás dessas marcas são muito diversas. E eu trouxe isso para que aquelas crenças limitantes que a gente tem, tipo, eu só tenho 16 anos, não posso abrir nada. Pode, deve, sabe? Acredite. Ah, eu tenho 56, já passei da fase, estou quase aposentando. Não. Não, eu não tenho capital para abrir esse negócio. Olha que interessante, gente. Só para a gente finalizar e vocês entenderem que essas pessoas só chegaram onde elas estão porque elas têm aquelas características que eu comentei agora no slide anterior. Vamos começar com a moça da Magazine Luiza. Ela não é uma moça mais. O nome dela é Luiza Trajano. Pela Forbes, ela... Ô, gente, saí, não saí? Saí, peraí, agora eu já aprendi. Sim, Desculpa. voltou. Voltei. A Luiza Trajano... Ah, mas eu não voltei no lugar, né? Não. Peraí que eu vou lá. Desculpa. Um segundinho, eu já chego. Aqui. A Luiza Trajano, pela Forbes, ela foi considerada a pessoa... Ah, gente, agora eu preciso sair disso aqui. Fiz Tem que. bobagem aqui. Não, é só colocar na Bibliazinha, lembra? Aqui. Pronto. Aí. Aí. Estão vendo agora? Sim? Sim. Então, a Luiza Trajano, olha a história dessa senhora. Hoje ela tem 70 anos, ela é dona da Magazine Luiza. Pela Forbes, ela é a segunda mulher mais rica do Brasil e a fortuna dela aumentou, desculpa, consideravelmente na pandemia, mesmo. E ela, como que ela começou? Ela era vendedora de uma loja da tia dela. A tia dela continua com a loja da tia dela. E ela virou essa potência dela. E ela teve oportunidade, ela traçou metas, ela foi se reinventando, ela teve coragem, ela não ouviu quando as pessoas falaram que ela não ia, sabe? E olha, com 12 anos, ela já tinha uma visão empreendedora. Se vocês tiverem oportunidade, o caso que ela conta do que ela fez de impacto na loja da tia dela, ela era empreendedora nessa época. O moço do Amazon, que chama Jeff Bezos, e agora ele, né, ampliou, está mandando as pessoas passear no espaço, né, tem uma diversidade de investimentos muito grandes. Ele começou a Amazon vendendo livros. Ele tinha 22 anos. E ele vendia livros e ele usava a garagem da casa dele como essa central de abastecimento de livros. Mas ele pegou um mercado que estava começando na época, que era vendas online, e hoje você compra tudo que você precisar pela Amazon. Você compra carro pela Amazon, né? Você compra viagem no espaço pela Amazon. E esse moço da Microsoft, o Bill Gates, também está entre os homens mais ricos do mundo, né? Eles ficam lá brigando quem que é quem lá. O Bill Gates, olha o caso. Bill Gates foi estudar em Harvard. Olha,
18 anos, ele foi para Harvard, fazia 2 cursos simultaneamente. E aí o que que ele faz, gente? Ele sai de Harvard, ele tranca a matrícula para começar a Microsoft na garagem da casa dele. Por que que eu estou contando isso para vocês? Às vezes a gente acredita que para eu ter um sucesso eu tenho que fazer faculdade. Não, não. Eu tenho formas de chegar ao sucesso sem ter feito faculdade. É o melhor? Não sei. Talvez funcione para você. Para mim, Lisiane, não funcionou. Eu só estou aqui hoje porque eu passei por toda essa trajetória que eu contei para vocês. Para mim, esse é o meu modelo, mas não é a verdade. Não tem só esse modelo. O moço da Cacau Show, eu gosto demais dele, dessa história dele. Ele chama Alexandre Costa. Ele tinha 17 anos e o que que ele começou a fazer? Ovos de Páscoa para vender. Conhece alguém assim? Tem alguém da turma que vende ovo de Páscoa e bombom? Qual que é a diferença dessa pessoa que não vai crescer e a pessoa que virou o Cacau Show? É a atitude, é acreditar. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou fazer isso aqui para complementar minha renda, mas ela não tem uma meta que isso vai ser a renda dela daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe? Então você acreditar no que você está fazendo e trabalhar para aquilo. Esse moço do WhatsApp, não sei se vocês conhecem, é uma franquia de inglês, como CNA, e ele morava numa comunidade, baixa renda. Ele resolveu abrir uma escola de inglês. O detalhe é que ele não sabia falar inglês. E ele abriu uma escola de inglês na casa dele. E sabe como que ele vendia para as pessoas? Ele pegava uma lista telefônica que existia na época, ele ia para o orelhão que ficava próximo à casa dele, pegava fichas telefônicas, ligava para as pessoas e vendia. Ele só aprendeu inglês quando ele já tinha 100 unidades abertas. Então, se ele tivesse aquela crença limitante que eu não sei inglês, então eu não posso ter uma escola de inglês, ele não seria o cara do WhatsApp, certo? Contrapartida, gente, dessas pessoas que começaram cedo, eu trouxe um McDonald's que dispensa qualquer explicação. E o dono do McDonald's hoje ele não é vivo mais, né? Mas ele comprou a primeira lanchonete com 52 anos. 52 anos, a maioria das pessoas que eu vejo fala assim: "Ai, tô doido para me aposentar e sossegar". Depende. O que que você quer? O que que você gosta? Você tem essa vontade de ter alguma coisa sua? Você sempre teve? E pode ser, como eu disse, vender ovo de Páscoa, ou pode ser ter uma loja mega power e ou sistemas, né, como a Microsoft, você não vê não pega o produto, mas sem ele hoje o mundo estaria muito, muito, muito atrasado, né. Essas aulas que a gente está tendo essa oportunidade aqui, por exemplo, talvez não fosse possível. E o Super eu trouxe aqui para descrever uma oportunidade que o Antônio Carlos teve. Ele teve uma visão de mercado. Ele viu que ele tinha uma necessidade, ele buscou o que que existia no Brasil para suprir aquela necessidade individual, ele não conseguiu, e ele falou: "Gente, se é uma necessidade minha, pode ser que outras famílias também tenham essa necessidade". Então ele abriu o Super inclusive é uma franquia crescente, em plena pandemia, eles conseguiram crescer, sabe. Então é uma atitude empreendedora que faz a diferença. Então, eu não vou para mais delongas, abro para vocês se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. Se ficarem, não tenho pergunta agora, mas tem depois, eu vou deixar aqui no próximo slide os meus contatos, fiquem à vontade, né. Os links que vale a pena quem quer abrir o seu próprio negócio, sem dúvida é o Sebrae. O Sebrae ele tem, como eu disse, N cursos, dá para fazer online, dá para fazer gratuito. Aqui em Barra de São Francisco, se transformou mês passado em cidade empreendedora, então tem palestras semanais do Sebrae lá, que trabalha com vendas, como é que você vai chegar no seu cliente, etc, etc. Então, se alguém aqui
que tem 15, 16, 17, 12, 40, 50, 60 anos, fique o convite, né? Não pare, só estabeleça suas metas claras que faça sentido para você. Eu agradeço vocês. E aí tá os meus contatos. Já coloquei o do Supera lá, não está aberto, né? Mas em breve vai estar, a rede social já está aberta. E obrigada por vocês estarem comigo aí essa manhã de domingo. Realmente foi muito prazeroso para mim. Lisiane, Oi? muitíssimo obrigado por ter disponibilizado seu tempo, ter compartilhado conosco. E a gente vai abrir o momento para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser, pode abrir o microfone e perguntar, ou pode digitar no chat, que aí eu leio, tá bom? A Amanda já levantou a mão, a palavra está com a Amanda. Ah, Oi, é amores. claro, né? Elise, o Caio falou assim, nossa, a Lisiane é um doce. Eu falei, é um doce mesmo, é um doce de pessoa. Nossa, estou Obrigada. muito feliz de te ver, de ver sua história, sua superação, sua trajetória. Às vezes o aluno quer sair do ensino médio e já abrir o consultório, já abrir o escritório, já passar para ser promotor, né? E esquece que tem aí uma trajetória muito longa para ser traçada. Nós começamos na escola, lá no pré-escolar, com 4, 5 anos, saímos com 17, 18. É uma trajetória. E Sem temos uma dúvida. outra, né, depois que saímos da escola. Então, muito bom te ouvir, muito didática a sua fala de como foi a sua trajetória, de que realmente às vezes temos que perder aqui para ganhar lá na frente, né? Temos que abrir mão, ceder, como você falou, questão de quando somos casados, ceder muitas vezes, né? Aí às vezes e nessas oportunidades que foram precisos ceder, você pode crescer, né, e se reinventar, aproveitando as oportunidades. Já estou apaixonada, já mandei até um recadinho para você lá, depois a gente vai acertar, porque já quero colocar a Sofia no Supera. Será um prazer, será um Já quero. prazer. A gente conversa, eu vou Ah, contar para vocês quando for inaugurar. E início do ano a gente já vai ter as 2 unidades em funcionamento. ai, que bom. Então, sucesso. Nossa, fiquei muito feliz em te Obrigada. ver, de poder. A Ronise está assim, nossa, mas você está reunindo a sala toda. Falei, seria muito bom, porque foi uma geração que foi a primeira turma, Caio, lá do estadual, que teve livro didático. É Nós verdade, compramos os nossos livros, que é não verdade, tinha. Então, o ensino verdade. médio, a primeira turma que teve livro didático foi a nossa turma. E a gente teve que comprar os livros, porque não É tinha. verdade. Então, foi o empenho dos nossos pais, da nossa família, para que a gente conseguisse alguma coisa. E Deus te abençoe. Fiquei muito feliz com Amém. a sua fala, com a sua trajetória, e principalmente por você ter voltado para casa, tá? Eu estou Deus te imensamente abençoe. feliz com essa oportunidade, E Amanda. É aquelas quando? coisas que sabe quando você pensa, nunca vou morar numa cidade pequena? Por É, causa do trabalho do meu marido. Eu tentei ir para um é. caminho, meu marido, né, multinacional, não vai. Mas acabou que as nossas crenças precisam ficar de ladinho e não paralisar nossas ações, né? Nossa, isso que você falou é fantástico, a questão das crenças limitantes. A pandemia que veio e todo mundo achou que ia ser um arraso, para muita gente foi uma forma de crescimento. E nós Uhum. temos alunos nossos que montaram pequenos negócios em casa. A gente tem os meninos e as meninas que hoje fazem doce, que fazem. Amanda? A Amanda acho que apertou algum botão e saiu. Ah, super entendo essa geração, né, Caio, que aperta os botões. Mas ela já volta. Enquanto ela Ela volta, volta. gente, se alguém quiser, fique à vontade para perguntar e a gente continua nosso Eu vou papinho ler aqui. algumas, acho que tem algumas perguntas. A Tá joia. Giovana, que foi do sábado passado, ela mandou um recadinho para você. Um grande abraço a todos, queridos amigos. Fiz questão de passar e deixar registrado o meu carinho pela Liz e por vocês. Ela tinha uma reunião e precisou sair, mas foi uma alegria imensa ouvir essa amiga querida sobre sua jornada. Aproveitem muito. Caio, Claire falou.
Se eu terminar aqui rapidinho, que meu celular deu um piripaque aqui. Nós temos alunos que estão começando na confeitaria, na doceria, revendendo peças de roupa. Então, eu acho que a gente precisa focar nesse campo do empreendedorismo, porque nem todos vão seguir carreira acadêmica, porque as cidades não precisam só de acadêmicos, precisamos de empreendedores, precisamos de vendedores bons, precisamos de comerciantes bons, precisamos de gente que invente produtos, né? Então, nem só de acadêmico vive o mundo. E o nosso aluno nós, professores, precisamos focar nisso, porque nós temos alunos com múltiplas inteligências, né? Cada um tem o seu foco, nem todo mundo é bom em tudo. Uhum. E eles precisam ter esse apoio para crescer. E eu tenho certeza que hoje, quem participou, quem vai assistir depois, porque vai ficar gravado, vai poder ter uma forma de caminhar, né, Caio? Obrigada. E essa é uma das formas das crenças limitantes, né, Amanda? A gente está no segundo grau, cria-se uma falsa ideia que eu preciso, para conseguir alguma coisa, fazer faculdade. E nem sempre. Nem sempre. E faculdades, a gente sabe que tem qualidades diferentes de ensino de acordo com a universidade ou com a faculdade. Então, você vai tendo uns desdobramentos que, às vezes, a pessoa se frustra, assim, fiz e eu não cheguei aonde eu gostaria de ter chegado. Né? Então, vale fazer essas reflexões aí. Ok. O André disse que ele já teve a oportunidade de fazer o emprego. Foi um curso intenso e profundo e quase um se vira nos 9 dias de curso intensivo que ele teve. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Tá, a Luísa diz o seguinte, que dica realmente é muito importante organizar, passarmos nossas metas e que cada um tem um tempo. Isso é importante termos em mente que não podemos definir e comparar nossa jornada com os demais, nem medir a felicidade e história com a alheia. Muito obrigado. O Elinho disse excelente fala. Deixa eu ver aqui. A Liza. Bom dia, Elisiane. Fiquei maravilhada com a sua fala, com as suas experiências e dicas para nós. Ressaltar os traços e características de cada um empreendedor incrível para expandir nossos. Percebi que você esteve em vários locais, 3 estados diferentes, mas sempre conseguiu se colocar. Você sempre teve essa facilidade de adaptação ou foi um traço que adquiriu através das experiências e do tempo? Nossa, excelente pergunta. Gente, eu sempre fui muito comunicativa, né? Sempre tive essa facilidade, sim, de comunicação, de fazer essas relações de amizade. No entanto, se recolocar precisa de muito mais que isso. E não é fácil. Quando eu estava em Guarapari, que foi a minha primeira experiência que eu comentei com vocês, eu tive um baque, porque eu já tinha uma experiência, eu já tinha um currículo interessante, e eu distribuí currículos na cidade. Eu não fui chamada para nenhuma entrevista de emprego. Não é que eu fiz a entrevista e não me contrataram, que ok, depois que a pessoa conhece você, não é o perfil, ok, mas eu não ser convidada para participar de nenhuma entrevista, eu achei, assim, uma dificuldade, porque eu entendi que aquela cidade era tão fechada que eu precisaria conhecer alguém para que eu conseguisse essa entrevista. Então, foi quando eu falei, eu preciso entender isso de uma outra forma. Eu fui para o concurso, né? Um outro mundo, porque eu estava com um filho pequeno, e você vai, enfim. E as mudanças, hoje eu já encaro de uma forma muito tranquila, sabe? Mas é um momento de se reinventar de muita incerteza, porque não tenho tempo para ter esse planejamento necessário. Quando a gente faz esse tipo de mudança por causa de trabalho, a empresa te dá um mês e pouco para fazer isso. E aí você vai, finaliza uma questão ali
profissional de onde você já está para começar outro. Então, eu passo por entrevistas do mesmo jeito. E aí, essa bagagem que eu trago abre muitas portas. Se a pessoa conversar comigo, né, e tal. Porque em nenhum desses lugares eu não tive assim, eu sou amiga do fulano que conhece Beltrano. Eu não tinha amizade nenhuma, sabe? Eu cheguei e a sensação que eu tive por um tempo é de recém-formada. Eu falei, olha, eu sou uma recém-formada, porque para onde que eu vou? Quando você está numa empresa ou numa cidade, num ciclo, você vai crescendo. E aí eu começava de novo, né? E vocês percebem que apesar de eu ser farmacêutica, eu não segui para a área de drogaria. Não é uma área que eu tenho uma afinidade, mas eu não descarto. E aí, quando eu fui procurar emprego em drogaria, o que eu ouvia é: o seu currículo é muito para a gente. Oi? Muito? Eu não sei nada de drogaria. É muito pouco, sabe? Então, até as pessoas se impressionam com alguma coisa, mas esquecem assim: o que que você vai fazer aqui? Às vezes a pessoa, vou serviço de limpeza. Ela tem inglês. É muito para mim, não vou contratar ela. Por quê? Vai atrapalhar em quê? Sabe? E o serviço de limpeza dela é bom ou não? Então, assim, as pessoas que contratam também são fechadas, mas eu aprendi a me inventar e reinventar, e eu percebi que essa característica é uma característica empreendedora muito forte em mim. E aí, quando eu entendi isso, essa minha aceitação e essa facilidade de lidar com a mudança, hoje, se amanhã falassem, Lisiane, vão, sabe? Agora não, porque tem o Supera, né? A gente vai ter que conversar um pouquinho mais. Já combinei com meu marido, pelos próximos 5 anos a gente não vai em lugar nenhum. A gente vai ficar quieto aqui. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Eu imagino. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão que queira fazer? Então tá. Pessoal, eu já Então, tá, postei eu o... quero. Ah, Eu aguardando pode para falar, saber se o mundo Ronise. se manifestava. Ô, Ok. Liz, Oi? eu achei muito importante quando você disse que a faculdade, ela não determinou, né, o seu caminho pelo seu sonho, né? Que, na verdade, é empreender. Mas você fez de uma forma muito bonita, e eu acho que o aluno precisa entender que a faculdade não vai determinar isso, mas o conhecimento vai. Exato. Né? Então, assim, quando a gente fala com ele, você tem que estudar, né? Ele não tem que estudar para ser, né, o dentista, o doutor, o engenheiro, ou qualquer outra profissão que depende da faculdade. A faculdade é um meio, né, para a realização. Mas o conhecimento é o que define a realização. Né? Preciso ter o conhecimento para a medicina, eu tenho que ter o conhecimento para você, né, corrigir os problemas dentários, mas eu preciso ter conhecimento para gerar a minha vida naquilo que eu escolher, para ser o melhor naquilo que eu escolher. Então, assim, quando a gente fala para os meninos, vocês precisam se formar, precisam estudar. Uhum. E fica aquela questão da pergunta, né? Eu costumo sempre falar com aqueles que eu chamo na minha sala. Se você já soubesse, você não estaria na escola. Sim. Você está aqui para aprender, está aqui para perguntar, está aqui para falar, não sei. Aí, essa semana, a gente teve um caso, né? Nós estamos com uma turminha, até algumas alunos estão aqui, de uma turminha do Enem, lá, uma sala que todos que fizeram inscrição para o Enem estão numa sala para essa formação, né, específica. Sim, E aí, uma né? questão estava tão difícil para elas, que eles decidiram ir lá e pegar a resposta na internet e falar que fez certo. Uhum. Aí a professora foi questionar com elas assim, né? Se ali realmente não era o momento da pergunta, se estavam ali para isso, por que a preocupação de entregar a coisa certa e pronta? Se o momento que eles vivem hoje é o momento da dúvida para aprender. É melhor falar que eu não sei e o professor está ali, né? Que é a chave da educação. É falar, eu não sei, eu preciso aprender. Então, assim, eu acho que você colocou isso muito bem, de se preparar para ser empreendedora, que o caminho do conhecimento que você tem todo através da faculdade não é determinante mesmo, mas é a procura pelo conhecimento, e é isso que a gente tenta levar, né, a todos esses alunos, de estar sempre buscando mais conhecimento e que ele não vai parar nunca, né?
Eu faço só um adendo, Ronise, assim, isso é tudo tão verdade, e para as pessoas que estão me vendo agora, falar, olha, a Lisiane está abrindo um negócio, não precisa estudar. Como é um Uhum. negócio completamente novo, eu estou estudando. O meu franqueador, né, o Supera, eu estou sendo moldada para conseguir replicar a qualidade do negócio enquanto sala de aula também. Porque não adianta a gente ter uma ideia e você não conseguir replicar. Então, esses aprendizados, que sejam acadêmicos específicos nas disciplinas do segundo grau ou não, vão te acompanhar ao longo da vida. E os alunos, hoje, talvez eles não tenham o entendimento que enquanto está na sala, Ronise, com possibilidade de ter essas dúvidas, é o momento mais seguro da nossa trajetória. Eles têm um mestre que vai ter a possibilidade de tirar suas dúvidas, de te direcionar. Quando você sai desse meio acadêmico, você se sente só, você não tem aonde procurar uma pessoa direcionada. Então, é o momento de errar, é o momento de aprender, é o momento de tirar a dúvida, porque na hora que for fazer o Enem, não vai estar o Google. Na hora que for fazer o Enem, seu celular não vai estar lá. Agora, o conhecimento que o seu professor está disponível para te passar, vai estar, se você tiver sedimentado ele na sua cabecinha, né? Então, usem os professores de vocês, gente. Eles têm a maior alegria do mundo para fazer impulsionar a vida de vocês para frente. E sem isso tudo que eu contei para vocês, se eu não tivesse estudado, eu não conseguiria estar aqui dessa forma. Eu teria um outro caminho, muito mais difícil para mim, para mim. Keila, acho que levantou a mão. Sim, Caio. Eu queria, na realidade, não era fazer uma pergunta, mas sim compartilhar uma coisa que aconteceu comigo esse ano, realmente fazendo referência à questão do estudo. A professora da minha filha menor me chamou para uma reunião que ela estava com dificuldade de aprender, que ela não estava desenvolvendo junto com a turma, me pedindo para procurar um especialista, já dando um diagnóstico que ela tinha algum problema, né? Levei na psicopedagoga, a psicopedagoga fez um relatório para eu levar para a escola, falando que ela era uma criança normal. Ela só era uma criança sinestésica. Quando eu cheguei na escola, a professora não sabia o que era isso. Nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu penso que quando a gente se propõe fazer uma coisa, mesmo que a gente não vai ganhar mais para se capacitar, mesmo que isso gere, a gente, querendo ou não, a gente que é mãe, professora, dona de casa, isso gera um gasto, um tempo, um desgaste maior, mas eu acho que quando a gente se propõe, né, a entrar na educação, a gente tem que estar todo momento se capacitando para que a gente consiga atender as diferentes demandas que estão surgindo. E é muito complexo hoje. Keila, pertinente demais sua fala, né? Ainda aquele modelo de professor que tenta colocar todas as crianças dentro da mesma caixa, né? Então, a gente precisa se reinventar. Quem segue a docência precisa entender a demanda do aluno. É mais difícil porque você não consegue trabalhar de uma única forma. Mas quem faz por amor, quem gosta, é o que você falou, vai aprender, vai buscar, né? E vai entregar e vai ver essa criança com um aprendizado de qualidade, porque ele conseguiu proporcionar isso. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma colocação? Então, Lisiane, a Franciele falou parabéns para você, a Laje, obrigado. Parabéns no sentido da fala, tá? Muito obrigado, Deus abençoe seus planos. A Carla disse parabéns, Lisiane, e a Luísa, parabéns, Lisiane, muito bom poder aprender com sua linda história. Que Deus abençoe o seu caminho. Amém. Então, pessoal, vou postar de novo o link do formulário de chamada do sábado, tá bom? Então, cliquem que aí vocês vão ser direcionados para o link do formulário do sábado letivo. Lisiane, muitíssimo obrigado por ter dado seu tempo, ter compartilhado conosco a sua trajetória, um pouco de como foi até chegar onde você está hoje. A nossa escola está de portas abertas para você sempre
precisar, sempre que você quiser e está disponível, sabe que pode contar com a gente. E futuramente, com certeza, depois que melhorar mais ainda a situação da pandemia, queremos você lá na nossa escola para compartilhar com a gente, com os nossos outros alunos. A escola está de portas abertas. Obrigada, Caio. Gente, antes dos agradecimentos finais, eu vi a questão do link. Caio, depois, se você puder me passar a lista de presença das pessoas, eu vou, quando a gente fizer a abertura da unidade aqui, eu vou convidar vocês a participar, quem tiver interesse, a uma aula gratuita lá na unidade para vocês conhecerem melhor esse empreendimento. Expando aí a todos os professores, e aí quem tiver interesse passa para o Caio lá, e a gente agenda direitinho, tá bom? E, mais uma vez, gente, obrigada, Caio, obrigada, Amanda, por esse convite. Agora, morando aqui, com a situação da pandemia melhor, a gente vai ter mais projetos juntos, se Deus quiser. Podem contar comigo, o que eu puder, estou à disposição, tá bom? E obrigada a vocês que passaram essa manhã aqui comigo, né, com o Caio, com a Amanda. Obrigada pela presença, obrigada pelas contribuições. É sempre muito pertinente, muito, muito prazeroso, viu? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos também que participaram. E aí a gente encerra aqui mais um sábado letivo. E até os próximos sábados, tá bom? Então, beijo grande para todo mundo. Lisiane, muito obrigado mais uma vez. Tchauzinho, gente. Tchau, Beijo. gente. Tchau, bom dia. Era online.